Boa noite a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com a vida de todos vocês. Levante sua mão direita ao céu e repita comigo: Deus é bom, sabe o que faz e tem sempre razão. Convido os amados a abrirem a Santa Palavra de Deus no livro de Salmos. Quero parabenizar a tia Shirley, agradecer por ter se disposto a vir aqui hoje e preparar a ceia, a mesa da ceia do Senhor. Que o Senhor continue te abençoando grandemente, tia. Salmo 34, versículo 8. É o versículo-chave dessa série de ministração. Diz assim a palavra do Senhor: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Quero convidar os amados também a abrirem a Santa Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no versículo de número 1. Mateus 5, 1. Diz assim a palavra do Senhor: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Curvem a sua cabeça. Meu Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Muito obrigado porque o Senhor provê tudo aquilo que nós necessitamos. Muito obrigado, Senhor, por não se apartar de nós, por ser tão misericordioso, ó Deus, por ser tão bondoso conosco. Obrigado pelo pão diário, por nos livrar do poder do mal. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Deus, nós temos uma urgente necessidade de Tua graça, gloriosa e abundante, sendo derramada nessa noite sobre as nossas vidas, ó Pai. Que mais uma vez hoje nós tenhamos uma demonstração da Tua graça, do poder do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Fala conosco, Papai querido, em nome de Jesus. Eu já me sinto, ó Deus, grandemente abençoado pela oração que o presbítero Lindomar fez ao meu favor, e eu quero clamar a Ti as Tuas bênçãos sobre a vida dele. Abençoa o deitar, o levantar, abençoa a vida física, emocional, sentimental, espiritual, a vida acadêmica, financeira do Teu filho, o ministério dele, ó Deus, em nome de Jesus. E quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor estenda essa bênção a todos os meus irmãos aqui presentes, a cada família aqui representada, que a Tua graça, com o Teu poder, que a Tua misericórdia seja sobre eles. Abençoa também aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, ó Pai, que o Senhor possa impactá-los também, que verdadeiramente agora a nossa mente possa ser levada cativa até a Ti, Senhor, e nós possamos, ó Deus, experimentar um pouco do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Tem uma história que conta que um certo funcionário de uma grande empresa, um dia ele foi chamado à sala do CEO daquela empresa. Sem meias palavras, aquele homem foi direto ao assunto com o seu funcionário. Ele disse: olha, nós estamos reestruturando a nossa empresa e precisamos de uma pessoa exatamente do seu tipo, do seu perfil, para ocupar nessa empresa uma importante gerência. Analisamos a sua ficha e vimos que você é muito competente, que você é dedicado, que você é focado, mas para essa função nós vimos que você apresenta um problema. Você é crente e o cargo ele é incompatível com a sua fé, de modo que você terá que fazer uma escolha, uma opção entre a promoção aqui na empresa e os seus valores cristãos. Mas você não precisa me responder agora, calma. Hoje é sexta-feira e você terá todo o final de semana para pensar, e na segunda-feira você me responde. Vocês conseguem imaginar como aquele homem foi para casa,
envolto num manto de dúvida. E aquele final de semana, para aquele homem, o coração dele virou um verdadeiro campo de batalha, entre o que é certo e que ele sabia que deveria fazer, e o errado, mas que poderia trazer benesses para ele. Na segunda-feira, aquele homem chegou na empresa, e ansioso por se encontrar com o seu patrão. Quando o patrão viu, ele falou: e aí? Qual é a sua decisão? O homem virou para ele: patrão, eu acho que eu vou aceitar a proposta que o senhor me fez. O senhor nem olhou no rosto dele e falou assim: ok, você passe imediatamente no departamento pessoal, você está despedido. O homem falou para ele: mas como? Foi o senhor, patrão, foi o senhor que me fez a proposta. O patrão falou: sim, mas na verdade eu estou procurando alguém de absoluta confiança, alguém que eu possa confiar para ocupar esse cargo. E se você foi capaz tão rapidamente de negar a sua fé, de trair a Cristo, o que me assegura que você não vai trair a empresa muito mais rapidamente? Fica uma reflexão para nós. O mundo oferece muitas coisas, e muitas coisas que o mundo oferece vem de frente com a palavra de Deus. Benefícios materiais, mas fora das bênçãos do Senhor. Por isso nós precisamos pensar muito quando nós dizemos que somos cristãos, porque ser cristão é ser um pequeno Cristo. E esse é o tema da mensagem dessa noite. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Pergunte para o irmão que está ao seu lado: você é cristão? Será que as pessoas, quando elas olham para nós, elas verdadeiramente estão vendo Cristo? Será que as atitudes que nós estamos tomando no dia a dia, Cristo tomaria? Iniciamos ontem a série de ministrações, onde faremos a exposição sobre as bem-aventuranças. As bem-aventuranças para quem se refugia no Senhor. Estamos hoje no segundo dia do ano, o segundo dia de 2022, e todos nós temos um sonho, um desejo no coração. Nós ansiamos por um ano de bênçãos, por um ano de prosperidade, por um ano de alegria, por um ano de bem-aventurança. Mas para nós termos esse ano do jeito que estamos sonhando, é necessário algumas mudanças no nosso proceder, no nosso modo de vida. E eu quero introduzir, em meio a essa série de ministrações, alguns capítulos do livro de Mateus. E eu quero começar por Mateus 5, aonde nós vimos aqui o primeiro versículo do Sermão do Monte. Todos nós sabemos, eu creio que sim, que o Sermão do Monte compreende Mateus 5, 6 e 7. E nesses capítulos, Yeshua nos ensina o verdadeiro caminho para a felicidade, quando ele diz: bem-aventurados mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados humildes, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, amados irmãos, significa ditoso, significa satisfeito, mais do que feliz, pleno.
E todos nós queremos, e pela graça de Deus, nós teremos um ano de 2022 mais do que feliz, amém? Mas para isso acontecer, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus e entender os propósitos de Deus para cada um de nós. Deus tem planos, Deus tem propósitos na sua vida, e você precisa entender esses planos, esses propósitos, para você viver de acordo com a palavra, e aí sim receber todas as bem-aventuranças, amém? O ano passado, na última reunião do conselho da igreja, o conselho me perguntou aonde que eu queria chegar, quais eram as metas, quais eram os meus planos para a igreja. E eu quero responder para vocês também, para que nós possamos estar alinhados em pensamentos, projetos e propósitos, amém? O meu sonho, o meu desejo, como pastor da terceira igreja presbiteriana renovada de Uberlândia, está registrado na página do nosso Facebook, desde quando nós organizamos essa igreja. Mas eu vou tentar aqui resumir para você o que está lá. O meu desejo, o meu sonho, as minhas orações, elas estão voltadas para que a nossa igreja seja uma igreja distinta nesta cidade. Uma igreja que seja conhecida e reconhecida pela nossa sociedade, por Uberlândia, pelo amor, pelo temor que tem a Deus, pela fidelidade à palavra de Deus e pela santidade, amém? Posso ouvir um glória a Deus? Semelhantemente, há uma classe de cristãos que havia no século 17, os puritanos, que por onde esses irmãos, esses crentes passavam, as pessoas reconheciam e sabiam que ali estava passando um crente, porque aqueles irmãos amados, eles eram uma classe distinta, eles eram cristãos distintos, verdadeiramente santos, verdadeiramente separados. Suas vestimentas, seu proceder, a sua forma de conduzir o seu matrimônio, sua forma de conduzir os seus negócios, seu dinheiro, a sua liberalidade fazia toda a diferença, e a comunidade toda percebia que havia alguma coisa diferente na vida daqueles irmãos. Então assim, na Inglaterra, na Escócia, nos Estados Unidos, onde passavam desses cristãos, todo mundo os identificava e falava: olha, ali está um puritano, ali vai um puritano. Eles eram diferenciados dos demais habitantes daquela localidade. Por quê? Porque eles não se contaminavam com o mundo. Eles não permitiam que o mundo entrasse na vida deles, que o mundo entrasse dentro da igreja deles, mas eles sim influenciavam no mundo. Eles faziam a diferença. E amados, esse é o meu desejo, é o desejo do meu coração, que essa igreja cresça numericamente, sim, que almas sejam salvas, sim, que haja evangelismo, que almas se convertam ao Senhor, e que nós possamos cuidar de cada família dessa igreja, porque essa igreja é uma igreja que cuida de família, amém? Mas o fundamental, o primordial, é que nessa nossa cidade, nós possamos ser reconhecidos também como um povo distinto, um povo santo, um povo separado, um povo que vai marcar essa cidade, um povo que vai constranger essa cidade com o amor de Deus, um povo, uma igreja que vai refletir Cristo, aonde quer que qualquer um de nós estejamos. Esse é o meu desejo, esse é o legado que eu quero deixar. Mas amados irmãos, isso não é apenas o meu desejo, isso não é apenas o meu sonho,
Isso não é apenas o meu propósito. Isso é uma obrigação da igreja. É um dever, uma característica que deveria ser espontânea, que deveria ser normal na vida de todo cristão. Eu não precisava sonhar com isso, eu não precisava gastar tempo de joelho no chão, eu não precisava ficar clamando a Deus por isso. Isso deveria estar espontâneo dentro dos nossos corações. Nós deveríamos estar vivendo para isso. E eu gostaria que cada um de vocês agora se lembrasse quando você se converteu. Quando você se batizou. E eu creio que, assim como eu, quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós passamos pelas águas do batismo, quando nós fizemos a nossa declaração de fé, todos nós dissemos em alto e bom som, que a partir daquele dia, nós passaríamos a ser uma nova criatura, amém? Que a partir daquele dia, nós estaríamos morrendo para as coisas do mundo, e eis que novas coisas estavam se fazendo. Nós fizemos um compromisso, nós assumimos um compromisso diante da igreja, diante de Deus, diante dos irmãos, de colocarmos a Jesus em primeiro lugar nas nossas vidas. E sendo assim, Ele deveria ter a primazia. Tudo que nós formos fazer ou fôssemos fazer, deveria ser primeiramente submetido à vontade de Jesus. A palavra, todo o nosso proceder. Amados, durante essas 7 ministrações, você poderá constatar que nós vamos falar muito sobre isso. Presta atenção. Veja como Deus, Ele é maravilhoso. Quando Deus chama Abrão, lá em Ur dos Caldeus, Ele começa com aquele chamado, Ele já começa a trabalhar na vida de Abrão. Ao caminhar, Ele institui um pacto com Abrão. Ele faz uma aliança com Abrão. E de Abrão, Ele promete que vai criar uma descendência, um povo, para a qual a aliança iria se estender. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, dizendo que Abraão, a partir de então, passa a ser pai de multidões. Então de Abraão nasce Isaac. De Isaac nasce Jacó. De Jacó nascem seus 12 filhos, que viriam a ser os 12 patriarcas: Rúben, Simeão, Gade, Aser, Dan, Levi, Naphtali, Isacar, Judá, Efraim, Zebulon, José e Benjamim. Os 12 patriarcas. E desses 12 seria constituída a nação de Israel. O pacto que Deus fez com Abraão se estende para os seus filhos, para Isaac, para o seu neto Jacó, para os seus tataranetos. E esse pacto, amados irmãos, consiste em Deus separar um povo distinto. Consiste em Deus separar um povo para Ele. Um povo separado, uma raça considerada o povo de Deus, e a esse povo não era permitido se misturar com nenhum outro povo. A lei era que eles se manteriam fiéis à lei, a Deus. E esse povo
quando foi para o Egito, vocês conhecem muito bem a história. Quando José os recebeu no Egito, chegou ali 70 pessoas. Passaram 400 anos no cativeiro. Mas quando eles saíram dali, eram 2 milhões. 2 milhões de pessoas. Deus havia prometido dar uma terra para eles. Mas que essa terra ela era habitada. Essa terra que eles iriam herdar, tinham moradores, tinham estrangeiros vivendo nela, cananeus, heveus, jebuseus, filisteus. E Deus dá uma ordem ali para eles, dá uma ordem para Moisés, e que depois seria passado para Josué, para eles tomarem posse daquela terra, para tirar aquele povo daquelas terras, e ali estabelecer a casa deles. E Deus deixa uma ordem: vocês habitarão nessa terra, mas não se contaminarão com nenhum povo da vizinhança. Então em Abraão Deus faz um pacto. O pacto se estende ao povo. O povo passa a ser uma raça separada, uma raça distinta. Era o povo de Deus. E esse povo tinha costumes e uma conduta singular, diferente de todas as nações. Eu acredito que todos vocês já leram pelo menos uma vez o Antigo Testamento. E quando você começa a ler, principalmente os livros históricos, você começa a ver que realmente, aonde aquele povo estava, fazia-se a diferença. Então Israel sempre foi conhecido assim: o povo hebreu, o povo de Deus, o povo distinto. E eles têm uma lei para seguir, uma lei para obedecer. E Yahvé, através de Moisés, entregou a lei a eles. E a lei, ela é cheia de cerimoniais, sacrifícios, principalmente no livro de Levítico. A lei, os estatutos, eles apontam para o caráter de Deus. Quando você lê esses livros, você descobre que o nosso Deus é um Deus que se preocupa com detalhes. Repita comigo: Deus se preocupa com detalhes. Muitas vezes as pessoas acham que não, eu estou fazendo para Deus aqui, tá bom. Não está não. Se não estiver de acordo com a palavra de Deus, não está. O nosso Deus é um Deus detalhista. Ele é um Deus meticuloso. E você constata isso na construção do tabernáculo, os detalhes, quando ele fala como fazer o tabernáculo, como preparar o tabernáculo, inclusive até os alfinetes. E Yahvé fala como deveria ser. As oferendas, elas tinham um ritual a ser seguido. O povo tinha rituais a ser seguido. Vocês se lembram? Se uma mulher, se ela estivesse no período menstrual, ou se ela tivesse dado à luz, ela era separada, ela era considerada impura. Até as fezes, o Senhor teve a preocupação de falar: olha, enterra, não deixa estampar não, enterra. Existia toda uma lei de purificação. E você às vezes pode pensar: pastor, o que esses detalhes estão enfatizando? Eu falo para você, a lei do Antigo Testamento, ela aponta para o caráter de Deus. Os detalhes demonstram a justiça de Deus, a santidade e a perfeição. Então Deus faz uma aliança.
E essa aliança se estende para os descendentes de Abraão, que se multiplicam. Deus confirma a aliança com o povo, que passa a ser um povo distinto, separado, que só tem olhos para Deus e para a lei. Lá em Gênesis 17, quando o Senhor muda o nome de Abraão para Abraão, Ele também fala que em Abraão serão benditas todas as nações da terra. Vejam que coisa maravilhosa. Até aqui nós estamos falando da lei. Agora, quando Cristo chega, a lei, ela dá licença. Moisés, ele dá licença. Agora chega o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? E ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E agora ele vai separar um povo. Agora ele vai ter um povo exclusivo. E esse povo, amados irmãos, é todos aqueles que creem. São todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Todos os que assim fazem passam a ser filhos de Deus, filhos de Abraão, passam a participar dessa família, de sorte que todos que creem em Jesus Cristo, o nosso Yeshua, passam a ser filhos de Abraão. Agora não é só Isaac, agora não é só Jacó, agora não é só José, agora todo aquele que crê, ele passa a ser filho de Abraão, ele passa a fazer parte de um pacto, passam a fazer parte do reino de Deus. E com isso, nós também recebemos uma lei. Nós também recebemos algo para observar. E muitas vezes nós, nas nossas leituras diárias, se eu for perguntar para, por exemplo, o Luizinho, presbítero Luiz, quantas vezes ele já leu a Bíblia, como diz, 30, 40, não sei quantas vezes. Mas muitas vezes, eu não estou citando ele, estou só citando como exemplo. Mas quantas vezes você já leu o que está descrito em Mateus 5, 6 e 7? O Sermão do Monte. E você pode me perguntar, pastor, em que consiste essa lei? Consiste em separar um povo, a igreja. Todos nós que cremos em Jesus, ingressam no chamado novo Israel, e recebem essa lei, que é o Sermão do Monte. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, como nosso Rei, um legislador, Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus, amém? Então, uma vez que a promessa de Abraão se estendeu para todos que creiam, todos que creiam passam a ser um povo distinto, separado, um povo singular. É isso que é o Sermão do Monte. E ele traz para nós e mostra para nós a separação da igreja, a singularidade da igreja do restante do mundo. Amados, o Sermão do Monte, ele aponta para Cristo, ele aponta para a perfeição de Cristo, ele aponta para o caráter de Cristo. E é isso que consiste o Sermão do Monte. É sobre isso que trata o Sermão do Monte, de um povo separado, distinto, semelhante a Israel, um povo que não se contamina com as coisas do mundo. No Antigo Testamento havia circuncisão, mas a nossa circuncisão, ela é feita pela fé,
Quando cremos, nós temos o nosso coração circuncidado. Quando cremos, nós fazemos um pacto com o Senhor. Quando cremos, nós recebemos uma lei. Quando cremos, nós recebemos a palavra de Deus. E você pode falar, pastor, em que consiste esse pacto? Amado, esse pacto consiste em separação, em sermos um povo único, em sermos separados. Nossa vestimenta, nossa conduta, como lidamos com o dinheiro, com os nossos negócios, é sobre isso que trata o Sermão do Monte. A separação do povo de Deus, a separação da igreja, a distinção, a singularidade dos cristãos. E se você observar a igreja pós-moderna, a igreja contemporânea, ela tem muitas falhas, características inerentes a ela mesma. Mas uma das características mais predominantes da igreja moderna é a superficialidade. A igreja moderna, ela é superficial. E você pode me perguntar, mas pastor, por que o senhor está afirmando que a igreja da pós-modernidade é uma igreja superficial? Amados, a igreja moderna, contemporânea, que é de 20, 30 anos para cá, se você comparar com a igreja e com o cristianismo do século I, segundo, terceiro, 13º, século XVIII, você vai ver que existe uma grande discrepância. Você verá uma distância abissal entre nós e eles. Então você verá que o que diferencia uma igreja da outra, seja o nosso cristianismo comparado com o cristianismo de Atos, do cristianismo dos morávios, do cristianismo dos puritanos, é a superficialidade. Nós, e quando eu falo, não estou falando da terceira igreja não, falo nós cristãos, usando uma frase de alguns estudiosos, nós somos considerados como um neocatolicismo, e é isso que normalmente muitas igrejas vivem, um neocatolicismo. Somos litúrgicos, somos religiosos e domingueiros. Gostamos de amuletos, de orações fortes, de óleos, frases de efeito, novenas e campanhas, mas não há mudança de vida, não há transformação, não há santidade. O nosso pano de fundo, o nosso alicerce é muito parecido com o catolicismo romano. Isso está impregnado. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Vou anunciar na igreja que, acabando a campanha, nós vamos fazer uma campanha das portas abertas. Vou falar, campanha das portas abertas. Quer ter uma porta aberta na sua vida? Vem para a campanha. Irmãos, a igreja vai lotar. Lota. Porque querem essas coisas. Querem campanhas. Querem olhos. Querem oração forte. Como se tivesse oração fraca, né? Tem cristão fraco, oração não. Agora, se eu falo para você, olha, quarta-feira você está convidado para estar aqui conosco. Nós estamos numa série de ministração que está sendo uma bênção. E teremos um culto de louvor e adoração a Deus. Ou eu falo para você, terça-feira você está convidado a estar aqui conosco, que nós vamos tirar 30 minutos para orarmos a Deus, para clamarmos a Deus pelo nosso povo, pela nossa igreja, pelo nosso país. É uma minoria que vem. É uma minoria que participa. Mas se falar da campanha, lota. E o Sermão do Monte, amados irmãos, ele vem justamente nos confrontar. Ele vem testificar a nossa conversão. Quer saber se você é um cristão verdadeiro?
Leia o Sermão do Monte. Quer saber se a sua conversão é verdadeira? Leia o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte te vem mostrar para nós a nossa superficialidade em relação à palavra de Deus, a nossa falta de compromisso com Deus, com o sacrifício que Jesus fez naquela cruz. É muito bonito, noite de Santa Ceia, vamos trazer à memória o sacrifício que Jesus fez. Uma vez por mês? Hoje, a Santa Ceia é um dos cultos considerados pela igreja, não a igreja presbiteriana, mas a igreja de todos os tempos, como o mais importante culto. A igreja precisaria estar transbordando de gente. Nós precisaríamos ter que tirar aquela que fecha a entrada ali e colocar cadeiras até lá na rua. É o culto de Santa Ceia do Senhor. E o povo hoje não tem compromisso. Santa Ceia não é Santa Ceia. É domingo, não é domingo. É quarta, é terça. O dia que tiver, se eu estiver disposto, se eu estiver bem, eu vou. Se tiver nada para fazer. Ei, e o sacrifício? E as gotas que foram vertidas de sangue naquela cruz? Foi por causa de você. Ele morreu para que você tivesse vida. Ele morreu para que você não morresse. E nós não estamos dando valor a isso. Nós seguimos uma ritualística. E não queremos compromisso. É duro, né? Segundo dia do ano, segundo dia da campanha, bem-aventurança. O pastor vai falar só de bênçãos. Mas isso é bênção. Deus exorta porque Ele ama. Deus traz essa palavra porque Ele quer mudança da sua vida. É porque Ele quer que verdadeiramente você se torne um cristão. Que você saia da superficialidade e realmente mergulhe na presença do Senhor. Queremos ter um ano de bem-aventuranças. Queremos ter um ano mais do que feliz. Prosperidade, saúde, alegria. Mas permita-te perguntar: e Cristo? Você quer mais de Cristo? Talvez você esteja pensando: o que causa a superficialidade na igreja? O que causa a superficialidade na vida de um cristão? Eu vou te responder. Mas só no próximo domingo. Eu vou encerrar essa ministração aqui, dar uma pausa. Semana que vem eu continuo com ela. E o desejo do meu coração é que todos os rostinhos que eu estou vendo aqui nessa noite esteja aqui para continuar sendo confrontado, para continuar recebendo a palavra de Deus, porque Deus te ama, Jesus te ama, e Ele prometeu estar com você por todos os dias, mas você precisa querer estar junto com Ele também. Amém?